Continuando aqui, né, sobre a parte dos satélites, vou colocar para apresentar para vocês. Ver se aparece agora. Uma janela. Agora vai, gente. Vai apresentar para vocês, está carregando aqui, certo? Então, nós estávamos falando dos mapas, né? Com a evolução da tecnologia, né, e dos estudos, a gente consegue hoje ter mapas com maior precisão do que os antigos, certo? Então, a gente vai ter mapas com precisão de centímetros hoje em dia. Olha, tá apresentando para todos vocês. Vamos ver se abre a tela. Ótimo, abriu. Maravilhoso. Vamos lá. E tudo deu certo. Vamos lá. Então, a gente vai ter no século XX, os mapas feitos a partir de imagens de satélites artificiais. Professor, o que são esses? Né? Gente, o satélite é um equipamento de alta tecnologia que eles começaram a ser desenvolvidos principalmente na época da Guerra Fria, porque tinha uma corrida, né, espacial durante esse período que foi após a Segunda Guerra Mundial. Professor, antes disso não existia, já existia sim, gente, mas o seu amplo desenvolvimento foi principalmente durante a Guerra Fria, certo? Então, esses equipamentos, eles são lançados no espaço e ficam na órbita da Terra. Professora, fazendo o quê na órbita da Terra? Eles ficam monitorando a gente, né? Então, tem satélite para todos os tipos de necessidades e demandas, certo? Como, por exemplo, a gente vai ter satélites, né, para a questão de monitoramento de ocupação urbana, né? Eu botei aqui os satélites, eles têm esses raios, né? Essas sondas, nos quais eles vão meio que captar todo o planeta, né? Eles vão escaneando, vamos falar assim, vão escaneando toda a circunferência do planeta de acordo com a sua necessidade e para que ele foi enviado, né? A professora é um satélite de telecomunicação para sinal de celular, para melhorar a qualidade da internet, para monitorar a poluição dos mares. Cada satélite ele vai ter uma finalidade, certo? Então vamos lá. O primeiro satélite brasileiro ele foi criado em 1993, olha aí, tem minha idade, né, o satélite, né, e ele foi criado pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa, né, Espaciais, né, então a gente vai ter aí o INPE desenvolvendo as primeiras pesquisas aqui no Brasil. Professora, hoje em dia só existe o INPE fazendo isso? Não. Várias outras instituições fazem isso, privadas e públicas, não esqueçam disso, certo? Vamos lá, continuando. Né? Então, a gente vai ter as imagens, como eu já havia falado, as imagens satélites elas vão servir para várias demandas. Para a questão de monitoramento da cobertura vegetal, professora, vou ficar monitorando as plantinhas? Não, gente. Os satélites que fazem, né, o monitoramento da cobertura vegetal servem principalmente para a questão do monitoramento do desmatamento em qualquer região, principalmente na floresta amazônica. Né? Então, vocês sabem que a gente vai ter um processo muito intensificado, né, muito intenso de desmatamento na floresta amazônica e os satélites eles acabam por capturar isso. Uma outra demanda que também, né, os satélites abrangem é a ampliação do espaço urbano, a gente vai já ver sobre isso, e a poluição de rios e mares, isso daí vai auxiliar muito no monitoramento. Professora, teve um derramamento de petróleo, né? Então, os satélites, eles conseguem delimitar a dimensão de até onde foi esse derramamento, então é extremamente importante. Aqui eu coloquei os exemplos. Primeiro, né, a questão da cobertura vegetal serve também para a questão da agricultura, né, que você vai conseguir identificar os tipos de plantações que é desenvolvido em certo canto, vai identificar se tem um processo de desmatamento, se tem uma queimada, se tem uma queimada muito grande, né, se está tendo uma redução ou se está tendo uma ampliação. Então, é extremamente importante por conta disso. Um outro exemplo, poluição de rios e mares, né? Está vendo aqui, ó,
a mistura, né, do rio, um rio poluído chegando e desembocando no mar, e até onde vai essa poluição no mar, né? Então é extremamente importante. Aqui no Brasil a gente vai ter um exemplo na época do rompimento da barragem de Mariana, né? A gente vai ter que o monitoramento de satélites também pegou quando os rejeitos, né, os materiais, os rejeitos que derramaram no rio, chegaram aos mares, comprometendo, né, alguns arrecifes, né, que tinham próximos. Então, tem como monitorar até onde essa poluição vai chegar, certo? E, a partir disso, montar estratégias para poder conter essa poluição. E um outro exemplo, que isso daí vai estar na página de vocês, na página 39, né? Isso daí é do livro de vocês, peguem o livro de vocês para a gente avaliar. Aí ele vai falar principalmente, né, sobre a ampliação do espaço urbano. Então, a gente vai ter aqui na primeira imagem 1989 e a outra de 2007. Né? Então, qual é a grande diferença? Gente, foquem nessa parte em vermelho, essas pontinhas em vermelhos. Em vermelho. A primeira, em 1989, a gente vai ter os pontinhos, ok. Mas em 2007, a gente vai ter a ampliação desses pontinhos vermelhos. Isso significa o quê? Se eu estou falando de expansão urbana, eu estou dizendo que o processo de urbanização, o quê? Aumentou. Né? Então, a gente vai ter um maior adensamento populacional, onde tem esses pontinhos vermelhos. E em 2007 não aumentou só nesse foco principal, né? Ao redor, vários pontos que a gente vê, né? Muito esse processo de ocupação urbana. Ok. E para a gente já ir finalizando, com relação à tecnologia, que está intimamente ligada à questão do mapeamento, né, elaboração de mapas, né, principalmente esse último que a gente falou, com a utilização de imagens de satélite. Né, então, a tecnologia, para a fabricação de diversos produtos, são necessários o quê? Conhecimento tecnológico. Vocês acham que para produzir um lápis desse, não precisa de tecnologia? Precisa de tecnologia sim, porque as indústrias hoje são extremamente modernizadas, né? Elas são o quê? Possuem tecnologia para produzir uma maior quantidade com um menor custo. Isso vai gerar mais o quê? Mais lucro. Então, tudo isso necessita o quê? Conhecimento tecnológico, certo? Então, pesquisadores de empresas e universidades que vão auxiliar na criação de novas tecnologias. Gente, não se enganem, as tecnologias não são criadas apenas nas empresas, as universidades também criam muita tecnologia, e muitas vezes tecnologias de ponta são criadas nas universidades e as empresas que compram, certo? Então, valorizem os estudos, que você consegue chegar em qualquer canto através do estudo, e boa parte da tecnologia foi desenvolvida, assim, das tecnologias atuais, né, as mais avançadas, são desenvolvidas em universidades. Por exemplo, professor, o desenvolvimento da vacina contra a Covid, ela é desenvolvida em universidades, mas tem empresas também tentando desenvolver? Tem empresas também tentando desenvolver. Então, os dois trabalham, né, no mesmo intuito, o quê? De conseguir o desenvolvimento de uma tecnologia. Professor, qual é essa tecnologia? A vacina da Covid, certo? Vamos lá, continuando. E uma nova tecnologia, novas tecnologias vão gerar novos tipos de trabalho. Não à toa que hoje consideram que os trabalhadores da área de TI, né, de tecnologia da informação, são as profissões do futuro. Mas por quê, professora? Porque, gente, você precisa estar integrado a todos os meios tecnológicos hoje em dia, senão você vai ficar para trás. Né? Eu sei que vocês são extremamente atualizados, não tem problema com isso, mas geralmente os pais, né, os avós já têm uma certa dificuldade de mexer com tecnologia, então a gente precisa estar em constante atualização com relação a isso, certo? E onde, né, nós utilizamos as tecnologias nas indústrias, né, eu fiz questão de colocar essa imagem aqui, é na indústria automotiva. Professora, o que é isso daqui? É os Minions? Não, não são os Minions, são braços elétricos, robotizados, espécies de robôs mesmo, né, que vão fazer o trabalho o quê? Que antigamente era feito por pessoas. Professora, então quer dizer que o robô hoje faz o trabalho de uma pessoa? Não só de uma pessoa, mas de até 10, 30, 20 pessoas, né? Então, por exemplo, nessa linha de montagem,
Nesse processo, poderia trabalhar, por exemplo, 30 pessoas, e um robô, ele vai fazer o trabalho de 30 pessoas. É mais viável manter as 30 pessoas ou manter um robô que você só vai ter um gasto uma vez e depois faz a manutenção, que é irrisório a quantia que você vai gastar. É melhor manter o robô, né, no lugar de 30 funcionários. Então, não tenho dúvida disso. E isso foi um dos problemas que foram acontecendo com a modernização, né? Então, são os efeitos colaterais, né? A modernização e das tecnologias é bacana, é super interessante, muito massa. Mas, em contraponto, acabou, né, por tirar alguns tipos de trabalho, né? Até mesmo botar em extinção, né? Extinguir alguns tipos de trabalho. Então, aqui a gente tem o exemplo das indústrias, né, principalmente automotivas, mas em todo tipo de indústria, a gente vai ter a utilização de robôs. Na agricultura, isso daqui são dispersores que antes precisavam ser feitos por caminhões, ou até mesmo pessoas meio que, né, com mangueiras, hoje já são feitos por grandes dispersores, né? Então, isso aqui tudo é automatizado, tem a hora certa para ligar, tem a hora certa para parar, tem a quantidade certa de água a ser lançada, então é tudo automatizado isso daí, e o gasto é bem menor, certo? A pecuária, professora, mas é impossível. Sim, na pecuária, né? Lembrando que a pecuária é o que mexe com criação de gado, ovino, suíno, né? Na pecuária a gente vai ter a modernização tecnológica, um exemplo, que a gente tem a questão da ordenha da vaca, né? Então a gente vai colocar esses equipamentos no peito da vaca, que ele vai fazer automaticamente o processo de retirada do leite, que antigamente deveria ser feito, era feito por pessoas, né? Isso demorava muito. E com esse processo, não, a vaquinha fica lá parada, você coloca o equipamento e você consegue extrair todo o leite da vaca. E no comércio eu coloquei um exemplo aqui, né, de uma rede de fast food muito conhecida, que a gente usa muito, que hoje ele já está usando os chamados totens, né, que a gente fala, que não precisa a gente nem ter contato com o atendente, você vai lá no totem, escolhe o seu pedido, bota o cartão de crédito e paga, e depois só fica esperando chamar a sua senha para receber o seu pedido. Então, isso daí é um exemplo de modernização no comércio, certo? E a utilização de tecnologias, né? E para finalizar, gente, a agenda de vocês, né? A gente viu a unidade 2 e a unidade 3, elaboração de mapas e tecnologia. Na próxima aula a gente vai terminar, eu vou fazer uma aula extra só de correção de atividades, porque tem muita coisa, né, para a gente corrigir. Os exercícios façam da página 38, 39, 40, 42, 46 e 47, coloquei 42 duas vezes, perdão. Então, e uma coisa que eu queria que vocês utilizassem era o Google Earth e o Google Maps. O Google Earth você pode baixar no celular, né, um aplicativo, peça seu pai, sua mãe permissão para baixar, e o Google Maps você pode usar na plataforma do Google mesmo, no Windows Explorer, quando você bota o site, você só bota lá Google Maps. É bem simples, só para você ir vendo, professora, sou para conhecer a Disney, né? Quero conhecer a Itália. Então, através do Google Earth e do Google Maps, você consegue fazer isso, você consegue conhecer o mundo sem sair de casa. Então, utilizem ele, né? Mexam, eu acho muito interessante para vocês, principalmente quando a gente está estudando a questão da elaboração de mapas, porque o Google Earth, por que eu escolhi esses dois? Porque eles dois vão utilizar o quê? Imagens de satélites para o mapeamento. Então, o melhor exemplo não existe. Então, pessoal, espero que tudo tenha sido esclarecido nessa aula, que vocês consigam realizar todas as atividades. E na próxima aula a gente vai terminar a unidade 3, que é falando de tecnologia, e eu farei uma aula extra falando justamente sobre a questão, as correções, né, na verdade, as correções das atividades, certo? Então, até a próxima aula, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.